É isso, chegamos. Esse é o programa Alternativa A, Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Eu sou o Glauco Keller e na próxima hora estarei aqui com você na sintonia da sua rádio universitária 102,1 FM, levando um pouquinho de arte, de cultura, hoje com uma convidada super especial. Daqui a pouco eu vou apresentar para você. Aproveito para convidar você para seguir a gente nas nossas redes sociais, é isso. O programa Alternativa A está nas redes sociais. O nosso Instagram é p.alternativaA e você pode nos encontrar também no Facebook, em facebook.com/programa Alternativa A. E você, obviamente, que está acompanhando a gente em 102,1 FM pela sintonia da sua rádio universitária, acompanhando essa entrevista em áudio, pode acompanhar em áudio e em vídeo, é só vir aqui para o Facebook, em facebook.com/programa Alternativa A, e você pode assistir a essa entrevista super especial. Hoje, a bancada virtual do programa Alternativa A tem o prazer de receber a escritora Cléo Bussato, que vai falar um pouquinho de toda a sua obra, do seu fazer literário, e em especial desse livro que está aqui em minhas mãos. Você que está acompanhando o Alternativa A pelo Facebook já deve ter visto o livro que eu mostrei para você, que é A Última Livraria da Minha Rua, que é uma graça, um livro infanto-juvenil que conta uma história muito bonita. Mas antes, eu queria agradecer a presença da Cléo. Cléo, obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Alternativa A. Oh, eu que agradeço, Glauco, eu que agradeço o convite, e que bom estar aqui com os ouvintes da Alternativa A para essa conversa ensolarada. Ô, Cléo, você está onde agora? Estou em Curitiba. Você mora em Curitiba, é isso? Isso, atualmente eu moro em Curitiba. Onde você é nascida? Então, eu sou catarinense, do Vale do Rio do Peixe, que é centro-oeste catarinense, né? De um lugar chamado, de um município chamado Capinzal, mas eu nasci no interior, num lugar que não existe mais, quer dizer, ele está lá, né? No mapa ele está lá, com suas árvores, com o seu Rio do Peixe, mas enquanto uma estrutura de comunidade ele não existe mais, que chamava-se Barra do Pinheiro. Mas é nessa região aí do sul de Santa Catarina, no sul do Brasil. Cléo, você falando da região que você nasceu, eu me lembrei da Tarsila do Amaral. A Tarsila ela é oficialmente nascida em Capivari, só que ela nasceu em um bairro de Capivari e depois de algum tempo se separou e se transformou em uma cidade. Então existe uma briga em relação a onde ela nasceu. Quem é de Capivari diz que ela nasceu lá, e quem é desse bairro, me foge agora o nome, diz que ela nasceu lá. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você começou a escrever? Como é que você se interessou pelas letras, pelos livros? Foi na infância, foi na adolescência? Fala um pouquinho desse seu processo inicial na leitura. Falo sim. Eu costumo dizer que eu tenho um caso com as palavras desde os 3 anos, mais ou menos, porque eu comecei a ler muito cedo. Eu comecei a ler com 3 anos e meio, porque eu acompanhava a minha mãe na escola. Então, esse lugar que eu nasci era uma comunidade, nessa época, uma comunidade de mais ou menos umas 100 casas, só tinha uma escola, né, uma escola multisseriada, e minha mãe era a professora dessa escola, no período da manhã, não, acho que era só um período, só o período da manhã. E eu acompanhava minha mãe, porque eu não queria ficar em casa com empregados, enfim, eu acompanhava minha mãe, e um dia eu saí lendo. Também eu costumo dizer que eu fui uma menina de muita sorte, porque eu nasci numa família leitora, numa casa que tinha 2 armários de livro, e num deles tinham as enciclopédias maravilhosas, cheias dos contos de fada, dos contos, né, dos contos célebres, universais. Inclusive está aí em cima, não dá para vocês verem, mas está lá, Enciclopédia Universal das Obras Célebres. Acho que é esse o nome. Mas, enfim, então eu tinha isso em casa.
E eu acompanhava a minha mãe na escola, acompanhava ela fazendo, produzindo material para as datas festivas da escola, por exemplo, ela fazia as faixas, aí colava-se purpurina no meio das letrinhas. Então, esse convívio com as letras, com as palavras, trouxeram a leitura e a escrita para a minha vida. Aí, assim, daí, né, desse momento em que eu ingresso no mundo da leitura pela mão da minha mãe, né, e de uma forma muito espontânea, porque ela não ensinou, eu saí lendo, né, por osmose mesmo. Eu tive uma trajetória que passou pela atriz, né? Eu trabalhei como atriz em São Paulo, eu morei em São Paulo 20 anos, então toda a minha formação profissional foi lá, né? Eu fui atriz, de atriz eu dirigi teatro, e nessa direção de teatro eu comecei a querer simplificar a vida, dirigir dava muito trabalho, eu tinha que carregar um elenco nas costas, eu queria estar mais livre. Aí eu comecei a contar história, né? Isso foi no início dos anos 90 do século passado, né? Comecei a contar história e fui uma das precursoras da contação de história em São Paulo. Né? Na época, existiam, além das pessoas que faziam contação de história nas bibliotecas escolares, né? Que isso sempre existiu, mas assim, que contava história, por exemplo, em unidades de SESC, assim, fora da escola, existiam 3 pessoas, basicamente. Eu, a Tininha Calazans e a Regina Machado, que faziam umas apresentações na... esqueci o nome, numa associação Palas Atenas, e eu fazia SESCs, e aí eu comecei a contar história. De contar história, e aí eu já escrevia peças de teatro que eu dirigia, e o meu mergulho, justamente, na escrita literária, se deu por conta de um texto, de um roteiro, para uma sinopse, melhor dizendo, para uma peça de teatro infantil que eu iria dirigir, que foi, na verdade, a minha primeira peça infantil que eu dirigi, e que eu resolvi colocar sobre a apreciação de uma potente, de uma fera, de uma querida, que era escritora e crítica do jornal O Estado de São Paulo, na época, que é a Tatiana Belinque. Eu apresentei esse livro para ela como uma sinopse de uma peça de teatro, e ela disse, mas isso é um conto, isso pode virar um livro. Esse livro chama-se Dorminhoco, e foi com ele que eu inaugurei a minha trajetória de escritora. O Cléo, esse período da sua vida em São Paulo, que você trabalhou mais diretamente com teatro, você falou que foi na década de 90. Você acha que hoje, das 6 artes, talvez o teatro seja aquela que é mais distante das pessoas, e de repente a contação de histórias de alguma forma pode aproximar as pessoas do teatro, da interpretação também? Sei se eu concordo que o teatro é mais distante das pessoas. Eu acho que existe um nicho, existe um segmento de pessoas que conhecem teatro, que admiram teatro e que são frequentadoras de teatro. Podemos dizer que é um nicho pequeno, mas ele existe, né? Acho que é isso. E com relação à segunda pergunta, se a contação de história leva para o teatro, talvez sim, não sei. Se a criança ela for habituada, né, com sessões de contação de história, é porque ela tem uma família já sensibilizada para as artes. E aí ela vai levar na contação de história, vai levar na peça de teatro. Eu acho que é meio consequência. As duas, elas se completam, entende? Elas caminham junto, né? A contação de história, ela é uma forma de mediação de leitura, como o teatro. O teatro também é uma mediação de leitura, porque você tem lá o texto.
o texto traduzido numa outra linguagem, mas a base de tudo é o texto literário, né? Esse é o programa Alternativa à Vida Inteligente Original na sua tarde de sábado, hoje recebendo a escritora Cléo Busato, que agora fala um pouquinho de teatro, para a gente, da sua experiência como diretora, como produtora de textos teatrais. E eu aproveito para perguntar para você qual que é a diferença entre produzir texto para ser interpretado e texto para ser lido. Sim, bastante. E atriz. Na verdade, eu fui atriz, eu comecei toda a minha carreira profissional como atriz, né? Do atriz eu dei um pulo para dramaturgia e para direção de textos infantis. A diferença é a linguagem, né? O texto para teatro, ele é ação, né? Ação traduzida em diálogos, né? E o texto e o livro literário, muitas vezes ele é uma prosa. Ele carrega, né? Ele carrega diálogos, mas né? Mas não é essa a tônica. Porém, a minha forma, o meu estilo literário, talvez, e justamente por eu ter essa passagem pelo teatro e pelo texto de dramaturgia, ele carrega muito essa questão dos diálogos. Tem assim, eu vejo livros, por exemplo, o primeiro livro do Orminhoco é um grande diálogo, né? Não por acaso ele era um roteiro de teatro, né? Era uma sinopse de uma peça de teatro. Então eu carrego essa questão da oralidade e dos diálogos para a minha literatura, para a minha escritura literária. Ô, Cléo, você acha que dentro do processo de criação de um livro, o diálogo, ou se a gente pensar no cinema, né, o dialoguista, é um profissional extremamente importante, porque eu não sei se eu estou equivocado, né, mas hoje eu não encontro bons diálogos, eu encontro boas narrativas, mas o diálogo, para ele não ser artificial, é difícil você colocar no texto, né? Como que você enxerga isso? É difícil, sim. Bom, pensando em cinema, você tem que ter um bom roteirista, né? Eu também vejo pouquíssimos filmes que têm um roteiro inteligente, instigante. São poucos mesmo. Ontem eu assisti Os Banshees de... Esqueci o nome. É um filme que está concorrendo ao Oscar, um filme que se passa no litoral, né, numa ilha do litoral da Irlanda. Os Banshees de, aí é o nome da ilha. Enfim, vai lá, você procura, né? E os diálogos são uma preciosidade, eu fico admirada. Porém, no texto literário, principalmente eu que neste momento estou escrevendo para jovens, como é o caso da última livraria da minha rua, ele se aproxima da linguagem do jovem, né? Se eu começo a sofisticar muito esse diálogo, eu acho que eu posso afastar o jovem, e eu tenho interesse que o jovem venha ler o meu livro, que ele pegue meu livro. Talvez se ele se depare com um diálogo muito intelectualizado, vamos dizer assim, muito sofisticado, e que não faça parte do seu mundo, ele se afaste. Porém, não que eu abra concessão ao leitor, perdão, não que eu abra concessão ao mercado, né? Mas eu penso também no leitor, né? E penso muito nesse jovem que, de uma certa forma, ele ainda não está muito familiarizado com o livro literário. Ele tem muito mais uma narrativa digital e de redes, que é uma literatura, que é um diálogo, que é uma narrativa muito rasa, né? Muito primária. Então, eu acredito que se eu quero chegar no jovem, eu tenho que me aproximar de uma linguagem mais coloquial, claro, porém sem deixar um diálogo bobinho e raso e sem interesse, e que propicie uma ampliação
do repertório do cara, enfim, da compreensão linguística do cara. É isso, Cléo, vamos fazer o seguinte, a gente está chegando ao final do primeiro bloco e quando eu pedi para você selecionar uma música, você selecionou uma música da banda Mutantes. Eu queria que você falasse que música que é essa e por que você escolheu essa música para o ouvinte do programa Alternativa a curtir agora. A resposta está aqui, na Fofa do Terceiro Andar. Esse livro, ele foi foi lançado em 2015, nossa, passou tanto tempo, parece que foi ontem. Em 2016, ele foi indicado ao Jabuti, agora em 2020, ele entrou num programa de governo e vendeu aproximadamente 100 mil exemplares do livro, ou seja, isso só no programa, porque ele já tinha vendido antes, ou seja, mais de 100 mil jovens tiveram acesso a esse livro. E lá pelas tantas, a Fofa, que é a personagem do livro, agora eu estou aqui, não adianta eu querer ficar procurando as coisas em cima da hora, mas lá pelas tantas ela fala que ela está ouvindo, dizem que sou louco, dos Mutantes. A Fofa tem uma trilha sonora, e entre as músicas tem essa música dos Mutantes, e que foi uma das músicas também que embalou a minha juventude, meu início de vida adulta, que eu gosto muito e que eu ofereci como parte da trilha sonora da Fofa. Maravilha, vamos de Balada do Louco dos Mutantes, programa Alternativa. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí. É isso, voltamos. Esse é o programa Alternativa à Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Eu sou o Glauco Keller e estou batendo um papo com a escritora, atriz, produtora, roteirista Cléo Busato, que está contando um pouquinho para a gente do seu fazer artístico, do seu processo criativo e está falando um pouquinho também dos seus livros, das suas obras. Você que está acompanhando a gente em 102,1 FM, pela sintonia da sua rádio universitária, vem aqui para o Facebook, facebook.com/programa Alternativa, e você pode acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. E claro, convido você para seguir a gente no Instagram, nossa arroba é p.alternativa. Lá você encontra postagens na área de arte, educação, de cultura, sempre trazendo informações legais para você que acompanha o programa Alternativa. O Cléo, como que você descobriu a literatura infanto-juvenil? Você chegou a escreve não ficção também? Sim, eu tenho alguns livros não ficção, alguns livros teóricos, justamente na área de contação de histórias. Um deles é o Contar e Encantar Pequenos Segredos da Narrativa, que já está da Vozes, que já está na 8ª edição, 9ª edição, e que acabou sendo bibliografia indicada para vários cursos de letra, pedagogia e etc, etc. Aí eu tenho Arte de Contar História no Século XXI, que acabou sendo a minha tese de mestrado, dissertação de mestrado, que também está aí na 4ª, 5ª edição, também perdi a conta. Aí eu tenho Como Vender Bem, a Arte de se Comunicar Contando Histórias, também da Vozes, que é um livro mais dirigido para o mundo corporativo, porque dá dicas bem pontuais sobre como você pode se apropriar da técnica de contação de história no mundo corporativo, numa venda, por exemplo. Né? Então, tenho esses livros, mas eu comecei nesse universo da literatura infantil justamente por conta daquela história da Tatiana Belink, né, e do Dorminhoco. Aí eu formato o Dorminhoco como um conto infantil, envio para editoras e ele é escolhido pela Scipione. E o Dorminhoco é o meu primeiro livro infantil publicado em 2002. E depois dele vieram vários. Eu fiz uma série de livros e CD-ROMs, eu contando histórias, né, que assim fizeram muito barulho no início dos anos 2000. Aí depois eu continuei nessa produção de infantil até chegar
E aí um dia a minha adolescente falou: "Ô, Cleo, bom dia, eu também quero me manifestar". E aí surgiu a Fofa, tá? E aí, uns aninhos depois, a minha adolescente voltou e falou: "Cleo, faz tempo que você não dá espaço para mim". E aí surgiu a última livraria para minha rua, da minha rua. Então eu digo sempre que eu deixo essas vozes narrativas falarem dentro de mim e dou espaço para quem surge no momento. Se naquele momento é a criança que quer se manifestar, maravilha, vamos lá. Daqui a pouco pode ser a Cleo mulher, a Cleo adulta que se manifeste, né? Mas no momento foi essa garota, né? Essa adolescente que se manifestou. É isso? Ô, Cléo, eu queria te perguntar também com relação à a sua rotina, a sua produção. Quando você está se preparando para escrever uma obra, você deixa o seu narrador, a sua narradora tomar conta da obra e os personagens nascem durante o seu processo de escrita, ou você planeja de maneira como supostamente o Edgar Allan Poe fez com o Corvo e o João Cabral fez com Morte e Vida Severina, você planeja do começo ao fim aquilo que vai acontecer? Não, 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 não. Eu sou uma escritora muito intuitiva. Os meus personagens, eles criam vida durante a sua gestação. O livro, ele se constrói enquanto ele está sendo escrito. Às vezes eu planejo assim, faço uma estrutura bem básica, né? De tamanho, quer dizer, faço essa estrutura, tamanho que eu quero dar ao livro, né? Eu tenho mais ou menos uma sinopse, porém essa sinopse ela se altera, né? Durante o processo, sei mais ou menos quem é a voz narrativa, qual é a voz narrativa que vai predominar. Mais ou menos determino algumas situações, cenários, porém eu não me prendo. Tanto é que todos os meus livros, olha, não sei se todos, mas vamos dizer assim, algumas obras minhas, elas, quando eu finalizo, elas têm uma cara. Aí, daí, depois de um tempo, antes mesmo de serem editados, eu estou falando, né, no processo de criação, depois de um tempo, vem uma nova possibilidade que eu incluo, ele aumenta, sabe? E isso aconteceu tanto na Fofa, como aconteceu na última livraria, sabe? De ser muito maior do que foi a edição final desses livros. Mas aí acaba tendo vários focos narrativos. Porém, eu vou, nas duas situações, eu volto e acabo fazendo recorte. Tá, é demais, né? Vamos simplificar aqui essa história. Tem história demais dentro da mesma história, mas eu sou completamente intuitiva nesse processo de criação. Ô, Cléo, e o que você lê de maneira geral? O que você aprecia ler? Você lê bastante enquanto você está escrevendo? Ou você lê poesia? Alguns escritores dizem que enquanto você está produzindo, talvez não seja legal ler prosa. Como é que é essa sua relação com a leitura no momento em que você está produzindo o seu livro? Quando eu estou produzindo, se eu estou imersa numa produção, eu não leio nada. Eu mergulho no livro e, de preferência, eu me afasto de tudo. Porque, na verdade, eu também sou editora dos meus livros, né? Eu sou editora, eu sou, sabe, distribuidora. Então, eu tenho um acúmulo de funções e que eu preciso dar conta e administrar bem. Por exemplo, eu digo que agora eu estou num período de desova, né? Porque assim eu publiquei muito nos últimos anos,
desde que eu abri minha editora, daqui a pouquinho eu falo para vocês, né? Eu publiquei muito. Então, são muitas coisas e eu não estou nem com cabeça para pensar, né, na criação. Porém, quando eu mergulho na criação, eu gosto, inclusive, de me afastar, sabe, da parte mais logística, sabe? Eu mergulho na criação. Eu leio nesse período que eu estou na produção, aí eu leio. Nesse momento, eu estou lendo como que é? O Rugido da Onça. Gente, às vezes foge os nomes das coisas. Como que é? É o som do rugido da onça, o som, jabuti. obrigada, Som do Rugido da Onça, Isso. que é uma narrativa maravilhosa. Acabei de ler Anne Ernaux, Acontecimento, li também poesia, falando de poesia, que também foi Jabuti desse ano, também guardamos pedras aqui. Também guardamos pedras aqui, e aí estou aí com a Alice Munro, sabe? Eu tenho uma pilha de livros, porque, na verdade, eu acabo lendo muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Memórias, Sonhos e Reflexões de Jung está aí na minha listinha, vira e mexe eu volto para ele. Como tem Heidegger, O Tempo, O Ser e o Tempo, também aqui nas minhas leituras diárias, né? Como tem o Saramago, tem o Oliver Twist, que acabou sendo uma leitura para... Aí tem leituras específicas para alguma produção literária, como é o caso do Oliver Twist. Então, assim, eu leio várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou uma geminiana de ascendente, gente. Não dá para querer que eu seja assim tão... Eu tenho um Capricórnio de ascendente, que ele me dá terra e me dá assim, um chão para a produção. Né? Porém, eu tenho um ascendente em Gêmeos, então ele tem que ter muitas portas abertas, muitas janelas abertas, sabe? E eu não tenho, enquanto leitora, não tenho o mínimo problema de largar um livro no meio e daqui a pouco recomeçar. Aliás, eu tenho vários lá começados, A Vida Invisível da Guzmão, lá da Eurídice Guzmão, está lá pela metade, que eu não continuei a ler, uma hora eu volto nele. Então, assim, eu vou lendo, tenho, sabe, um projeto de ler os Nobels, né? Então, todos os Nobels, muito afim, sabe, de... Estou também com o outro livro da Olga Nobel. Olga, procura. Ô, Cléo, deixa eu te perguntar, para a gente fechar esse bloco, que horas que você gosta de escrever? Você é notívaga? Você prefere escrever à tarde? Como é que é? Eu gosto de levantar, tomar café e sentar no computador. Uhum. É isso. Teve uma época da minha vida que eu escrevia à noite, eu, sabe, ficava até madrugada escrevendo. Mas nesse momento, de uns anos para cá, não sei, a pandemia é um pouco responsável por isso. E, por um lado, porque a internet ela sugou muito da gente durante a pandemia, ela nos exigiu demais, e eu tive uma overdose de internet. Então, eu passei assim a desligar o computador 7h30, 8 horas da noite, tchau, não vejo mais o computador. E, nesse momento, eu sou matutina. É isso, então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir mais uma música que a Cléo escolheu pra gente, você que está acompanhando o programa Alternativa A, esse papo super bacana, super gostoso com a escritora Cléo Busato. Agora a gente vai ouvir We Have All the Times in the World com o Louis Armstrong, programa Alternativa A, não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, esse é o programa Alternativa A, Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Hoje a gente recebe a escritora, produtora, roteirista, a atriz Cléo Busato, que acaba de lançar esse livro que está aqui, que é uma delícia. Ela vai falar um pouquinho dele agora, o livro A Última Livraria da Minha Rua, que conta a história do Benjamin, que é um menino de 10 anos que ia com a mãe a uma biblioteca, ouvir contação de histórias, e um dia chega uma menina lá, a Tati, e esse encontro acaba modificando a vida dele para sempre. É um livro divertidíssimo, é um livro bonito sobre amizade e, acima de tudo, é um livro que todo mundo deveria
deveria conhecer. Você que está ouvindo a gente em 102,1 FM pela Rádio Universitária, vem aqui para o Facebook. Dá para você ver a capa do livro. Depois eu vou postar também a capa do livro, uma resenha, porque vale a pena você conhecer. O Cléo, conta um pouquinho desse livro para a gente, como que surgiu a ideia dele, como que você criou o Benjamin, a Tati, que é uma menina fofíssima, adorável também. Aquele passeio pelos porões da biblioteca, eu fui junto com o Benjamin e a Tati. Legal, legal. Adoro quando o leitor... Agora você é leitor, tá? Agora você é o meu leitor. Adoro quando o leitor me dá esses retornos e fala, fui com eles. Pois é, eu fiquei apaixonada por esses personagens. Eu, assim, enquanto eu estava escrevendo o livro, eu era o Benjamin, eu me identificava com o Benjamin e via para a Tati, me identificava com a Tati. Acho que eu coloquei todas as potências que eu tenho nesses dois personagens. E eu acho a Tati uma poderosa, né? Uma garota poderosa, assim, né? Já que está tão em voga, né? A coisa do empoderamento do feminino e o empoderamento das meninas, né? Como que fica o empoderamento das meninas, né? Tem meninas poderosas, e a Tati é uma dessas, né? Cheia de opinião, e de não só de opinião, mas de atitude, né? Ela é uma garota de atitude. E esse livro surgiu de uma forma também, as coisas, né? Quando as pessoas falam, como que surgiu a ideia do livro? Eu falo, né? Da onde... Às vezes não vem do nada. Eu estava passando, nesse momento moro em Curitiba. Em Curitiba havia uma rede de livrarias chamada Guignone, que existia desde o início do século passado. Chegaram a ter assim uma rede enorme de livrarias. E a última livraria da Guignone, que fechou ali por 2016, mais ou menos, foi numa rua perto da minha casa, e numa rua super simpática, com árvores e bancos, né, na calçada. E um dia eu estava... E ela era num predinho de 4, 5 andares. E um dia eu estava passando por lá e estavam colocando a placa abaixo da livraria. A livraria estava fechando. E eu sentei, justamente, então, o início do livro é justamente o que eu vivi. Eu sentei naquele banco e falei, não acredito, mais uma livraria fechando, a Guignone, não pode. E voltei, durante o trajeto para casa, eu vim pensando, nossa, a última livraria da minha rua, puxa, isso é um bom título para livro. E comecei, e sentei, e a história começou a vir, do nada, começou a vir. Eu peguei essa referência, deu sentada no banco vendo a placa, transferi isso para o Benjamin, que na época era criança, não era adulto, depois ele virou adulto, depois ele voltou a ser criança, por fim ele narra, né, como adulto mesmo. E aí, como eu te falei, o processo intuitivo da Cléo escritora entrou em ação e foi construindo essa história toda. Não me pergunte como, apenas surgiu. O Cléo, e o nome, de fato, é um nome muito bonito para um livro infanto-juvenil, um nome muito, muito terno, muito poético, né? A última livraria da minha rua é algo que eu acho que todo leitor vai olhar e vai falar, poxa, eu quero saber o que está acontecendo nesse livro, quem são os personagens, porque, de fato, é um nome que me chamou a atenção. O Cléo, deixa eu voltar para o primeiro bloco contigo e te perguntar o seguinte, você sente saudade dos palcos? Você sente saudade de atuar? Às vezes eu sinto, tenho vontade de voltar a atuar, de pegar alguma coisa que eu escrevi e colocar no palco. Sinto, sim. E você já pensou em transformar alguns desses livros infanto-juvenis seus em textos para teatro, adaptá-los para o teatro? No cinema a gente tem visto muito isso, né? É difícil a gente encontrar bons roteiros originais, né? De maneira geral, as grandes adaptações hoje são de livros consagrados. A gente viu a série Harry Potter, entre tantos outros. E os seus? Sim, o Dorminhoco virou peça de teatro, foi feita uma adaptação por uma companhia aqui de Curitiba. A Fofa do Terceiro Andar, eu tentei transformá-la em peça de teatro,
na época não funcionou, talvez ela volte. E a última livraria da minha rua, eu gostaria de vê-la no cinema. Eu acho que ele tem um bom potencial para um filme, para cinema, sim. E, na verdade, aí eu tenho alguns projetos onde eu apresento os meus livros, né? Que é o projeto, por exemplo, Histórias da Cleo. Histórias da Cleo é um projeto que eu faço circulação, né? Por bibliotecas do Paraná, com esse, que são meus últimos livros, e acabo levando eles para o palco, mas de uma forma narrativa, não de uma forma dramatúrgica, não de uma forma cênica, mas eu apresento os livros de uma forma lúdica, numa apresentação que eu chamo intervenção artístico-literária. Então, eu apresento, eu conto, canto, leio o livro para as crianças dentro de um projeto que chama-se Histórias da Cleo. E agora, nesse momento, eu estou com Histórias da Cleo PR3 e começo a circular pelo interior do Paraná, por uma região aí centro de Paraná, centro-sul do Paraná, que é uma região, a região mais pobre, na verdade, do Paraná. Então, eu estou com um projeto, que é um projeto subvencionado por lei federal, e eu circulo pelas bibliotecas apresentando os meus livros dessa forma lúdica, divertida, e que chamo a plateia para narrar comigo. Esse é o programa Alternativa à Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado, hoje recebendo a escritora, produtora, atriz Cleo Bussato, que está falando sobre o seu fazer artístico, sobre as suas práticas dentro da literatura e, claro, sobre o seu último livro, A Última Livraria da Minha Rua, que, como eu falei, é uma delícia, é um livro que você, ouvinte do programa Alternativa, precisa obrigatoriamente conhecer. Ô, Cleo, a gente tem alguns minutos ainda, mas eu queria saber o que você ouve. Você selecionou 2 músicas muito legais, você selecionou Mutantes, né, na voz do Ney Matogrosso, da Rita Lee, né? O Ney gravou também a Balada do Louco, maravilhosa, né? Maravilhosa. E depois o Louis Armstrong. E o que tem no seu Spotify? O que você ouve no seu dia a dia? Tem esse povo todo. Eu tenho, assim, umas bibliotecas, né? Eu tenho uma biblioteca chamada Eles e Elas. Então, tem aí Louis Armstrong, que são só internacionais. Louis Armstrong, Nina Simone, Nancy Sinatra, Beatles, Rolling Stones, e por aí afora. E aí eu tenho os clássicos, que eu amo também. Amo música clássica. Todos, né? Assim, claro que eu seleciono, né? Todos. E tenho o nacional, né? Que vai dessa turma aí da minha adolescência, aliás, né? No Eles e Elas, tem a turma de Janis Joplin, que era também, né? Que faz parte da listinha da fofa do terceiro andar, né? Maybe, Summertime, enfim. E o nacional, né? Que daí tem o rock nacional, né? Tem Mutantes, gosto de Cássia Eller, eu gostava muito, tem Lenine, adoro Lenine, e gosto também, né? Adoro algumas músicas de MPB da turma, né? Daquela turma Gil, Caetano, Gal, do Lobo, aquele povo, né? Nossa, gosto de muita coisa, a gente gosta de música boa, pronto. Nossa, não, você falou uns nomes super especiais aí, e a maioria rola aqui na Rádio Universitária, viu? Tem gente muito muito competente no Brasil. Como a música brasileira ela é diferente, né? Como os estrangeiros eles bebem na música brasileira. Essa semana a Daniela Mercury estava no programa Roda Viva na TV Cultura e ela fez uma ligação da forma como o estrangeiro bebe na música brasileira com o movimento antropofágico do Oswald de Andrade, dos modernos, né? E, de fato, a música brasileira é riquíssima. Você citou aí grandes nomes
da poesia, grandes nomes da música brasileira. Poesia. Ô, Cléo, para gente finalizar, eu queria que você falasse, quem quiser te encontrar, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quem quiser adquirir um livro diretamente de você, autografado, como é que faz para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Bom, comigo escreva para a editora. Se você vai lá, se você coloca Cléo Busato, lembra, o meu Busato é com S e 2 T's. Cléo Busato, vai no meu site, entra lá no contato do site, que lá tem todos os meus livros e eu mando autografado. Além disso, os meus livros, eles estão em livrarias físicas, tá, gente? Não são muitas, mas estão na Livraria da Vila, estão na Martins Fontes, na Livraria 97 em São Paulo. Aliás, são poucas livrarias físicas, mas você pode... Nas virtuais, né? Colocou o nome do livro das virtuais e você chega nele. A Amazon tem absolutamente todos os meus livros, por exemplo, né? Ô, Cléo, e você falou do site, né? O site é uma graça, né? Ele é muito clean, as imagens dos livros são muito, muito legais. Você que está acompanhando a gente tem uma sinopse do livro para você conhecer. E o site é Cléo Busato, como a Cléo falou, com sa2ts.com.br. Entra lá, confere, porque vale a pena, tá muito, muito bacana mesmo. Tem notícias, tem os contos que a Cléo escreveu, tem os livros, tem os projetos e tem a área de contato, como a Cléo destacou também. E lá na área de contato você pode, de repente, pedir um livro que vai vir autografado para você. E também no Instagram e no Facebook. Se você vai lá na mensagem dessas redes, a gente também responde por lá. Maravilha, Cléo, adorei bater um papo com você. Tenho certeza que os nossos ouvintes aqui da Rádio Universitária do programa Alternativa A curtiram também. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi um papo delicioso, espero que vocês tenham achado delicioso também. E, gente, vai lá, vai atrás da última livraria da minha rua, como o Glauco falou, você vai se encantar, tenho certeza. Tomara que se encante. Vai se encantar, eu tenho certeza. Cléo, um beijo grande para você, obrigado mais uma vez. Obrigado a você também que ouviu mais esse programa Alternativa A. Eu sou o Glauco Keller, eu fico por aqui, mas volto no sábado, às 5 da tarde. Grande beijo para você. Valeu, até lá. Tchau, tchau.